Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos com o tema A Igreja, o módulo... nós estamos com o tema o Apocalipse, o módulo A Igreja, o Corpo de Cristo. Nós estamos na parte 3. Nós falamos da conexão entre Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Por isso que ele transmite a sua glória para a igreja. Nós mostramos que a igreja ela é liderada pelo Espírito Santo. E liderada pelo Espírito Santo, ela é um mistério de Deus, oculto nas gerações anteriores. Por isso que no Antigo Testamento nós não temos claramente evidências da igreja, porque ela estava oculta até que Deus transmite a Paulo esse mistério para que ele revele. E nós também falamos sobre o nascimento da igreja. A igreja nasce a partir da confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja. Nós vimos também o significado do termo igreja. No Novo Testamento, a igreja nunca é confundida com um templo, com um espaço físico, mas é a igreja que se reúne naquele lugar. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós membros deste corpo, semelhantes a pedras vivas que se edifica como templo do Espírito Santo. Vamos ver então como se dá a edificação da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo de número 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando nós olhamos a igreja no Novo Testamento e na palavra profética, nós devemos nos lembrar que João ouviu uma voz por detrás dele chamando. Quando ele se volta, ele se depara com 7 candeeiros de ouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeeiros de ouro. E no meio do candeeiros de ouro, ele vê um como o Filho do Homem. Jesus no meio do candeeiro. Nós não podemos ver Cristo sem antes olharmos a igreja. As duas coisas estão intimamente conectadas. Agora o apóstolo Paulo fala que quando nós olhamos uma igreja como uma edificação, o fundamento dessa edificação é Jesus Cristo. Este é o fundamento da igreja e nenhum outro fundamento pode ser colocado nele. O apóstolo Paulo diz que em cima deste fundamento, alguns materiais eles são utilizados para o levantamento do templo. E ele cita estes materiais em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 12, quando ele diz que o fundamento é ouro, o fundamento é prata, o fundamento é também formado por pedras preciosas. Pedras preciosas. Esses 3 tipos de materiais. Depois ele dá um outro grupo de materiais que ele denomina madeira,
feno e palha. Aqui nós precisamos entender algo muito importante. Todos esses materiais, eles são passados pelo fogo. Todos os materiais, eles são passados pelo fogo. Por óbvio, se nós olharmos a madeira, o feno e a palha, madeira, feno e palha, se estes materiais passarem pelo fogo, eles vão ser consumidos. Por outro lugar, o ouro, a prata e a pedra passada pelos fogos, eles serão purificados. Por outro lado, nós temos que entender uma coisa importante. O fundamento de ambos é Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que mesmo que a madeira, o feno e a palha se queima, permanece o fundamento. É por isso que Paulo, ele vai dizer, no versículo de número 15 do 1 Coríntios 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele será salvo. Ou seja, a salvação salvou. Ele será salvo. A salvação toca tanto aqueles que são de pedras preciosas, de ouro, de prata, pedras preciosas, como aqueles que são madeira, palha e feno. O primeiro leva alguma coisa, o segundo não leva nada. Mas todos eles são salvos. E são salvos por causa de quê? Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então a igreja, ela é edificada em cima do fundamento. E tudo que se constrói sobre o fundamento se passa pela prova do fogo. Em João, capítulo 6, verso 28 e 29, confirmando que a salvação é pela graça mediante a fé, o povo pergunta a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Esta é a pergunta deles. Qual é a obra de Deus? Quer dizer, o que é que vamos edificar para Deus? Ele poderia dizer ouro, ele poderia dizer prata, pedras preciosas, porque elas suportam fogo, ou ele poderia ter dito, não poderia ter dito, porque senão ficaria sem entender, de madeira, palha e feno. Por quê? Porque passado pelo fogo não fica nada, mas ele vem para o fundamento. Ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais, ou seja, crer. Crer é o fundamento da obra de Deus. Crer em quê? Aí voltamos na confissão de Pedro. Creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus, Pedro, isso te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Não foi pela tua carne, nem pelo teu sangue. É uma revelação de Deus. Então quem recebe esta revelação de Deus está salvo, independente das suas obras. Ele será salvo, como que passando pelo fogo. Também em Efésios, capítulo 3, o versículo de número 4 a 6, e é importante que você me acompanhe na tua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Um mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Quer dizer, os judeus do Antigo Testamento, a linhagem santa antes do dilúvio, eles não conheceram este mistério de Deus. Como agora, pois, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas
no Espírito. E qual é o mistério de Deus? É este: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então, o Evangelho, quando nós falamos em gentios e judeus, o mundo antigo era dividido em judeus que receberam as alianças de Deus, eles foram depositário do culto prestado a Deus, e diferente dos judeus era todo o resto da população mundial, os gentios. Então agora vem o mistério que estava oculto no Antigo Testamento. A salvação que chegou aos judeus também viria até os gentios, e eles seriam tornados co-herdeiros de Cristo, quer dizer, herdeiros de Cristo na mesma condição. Aí você pergunta: César, por que herdeiros de Cristo? Porque Jesus Cristo, ele era Deus, colocamos isso no passado porque ele se esvaziou da sua divindade e se fez homem, e ao se fazer homem ele foi obediente até a morte de cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, assentou-se à direita de Deus, e ali ele está até que seja colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus também, nesse momento, ele está esperando receber a sua herança, tomar posse do planeta Terra e de todo o universo, ainda que ele já tenha toda a autoridade nos céus e na terra. Mas do plano de vista profético, ainda haverá uma consumação destas coisas. E nós somos co-herdeiro nesse clímax da história da redenção. Em João capítulo 6, 28, Pedro declarou a essência da fé em sua confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo completou que nenhum outro fundamento será colocado senão Jesus. Portanto, é Jesus Cristo que edifica a sua igreja. É muito, mas muito importante nós entendermos isso, porque quando nós olhamos para as igrejas se dividindo em congregações, em ministérios diferentes, de diferentes vertentes doutrinárias, a gente fica meio que confuso, sem entender como é que esta igreja pode ser a igreja prometida pelo Senhor. No entanto, é o Senhor que edifica, ele trabalha por detrás do plano da história, e ele trabalha no coração dos homens, colocando cada coisa no seu devido lugar. Gandara, muito bom ter você aqui comigo nesta noite, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a igreja, o corpo de Cristo, o quarto módulo do Apocalipse. Crescimento da igreja. Nós falamos sobre o modo como a igreja é edificada. Ela é edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Agora vamos falar do crescimento da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós lemos: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então veja, nós temos demonstrado que a igreja de Jesus é considerada como pedra viva. Quando Deus, em Êxodo capítulo 20, entrega os 10 mandamentos, ao final daquele capítulo, ele diz assim: construa-me um altar que não seja de pedra lavrada. Quer dizer, construa um altar com um amontoado de pedra. A igreja pode ser comparada a esse amontoado de pedra. O que estamos dizendo com isso? Que Deus pega cada um na sua história, na sua cultura, na sua raça, no seu país, no seu sexo, na sua maneira de ser. Ele pega cada indivíduo como uma pedra bruta, e ele é que vai esculpir esta pedra, transformando-a na imagem de Cristo. Então nós somos pedras vivas,
E como pedras vivas, à medida em que estas pedras vivas se amontoam, se colocam, se formam, e à medida em que elas vão se encaixando, se ajustando, elas vão formando um templo para Deus. Um templo feito de homens remidos, de mulheres remidas. Hebreus capítulo 3, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, estas pedras vivas, elas são, ao mesmo tempo, filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Que se reúne em um dado lugar para prestar culto. E quem é, essa casa pertence a quem? A Jesus Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa. Nós somos considerados casa de Deus, habitação do Espírito Santo. E Ele é o Senhor da nossa casa, ou Senhor de nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por que guardar a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque à medida que nós vamos confessando, nós vamos sendo formados à imagem de Cristo. Dora, seja bem-vinda. Hebreus capítulo 7, verso 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também ele pode salvar totalmente o que por ele se chega a Deus, vivendo para sempre para interceder por Deus. Então nós podemos dizer que no alto, no trono de Deus, está o Filho de Deus intercedendo por nós. Ele está orando a nós para que nós possamos ser esta casa espiritual. Se você quiser conhecer a maneira, o produto final desta casa, que casa ele está construindo, nós poderemos encontrar esta casa. Ela tem um formato de cubo. Ela tem um formato de cubo. E ela é a chamada a Nova Jerusalém, que é descida do céu como uma noiva ataviada ao Cordeiro. Ou seja, é como se esta casa ela fosse formada por um amontoado de filhos de Deus, que são as pedras que formam o edifício. Então imagine você, Jesus Cristo, ele tem um quadro, uma visão, ele enxerga a Nova Jerusalém, uma cidade, a cidade do Deus vivo, mas diferente da cidade dos homens, que é um amontoado de pedra e quarteirões e no meio ruas. A cidade do Deus vivo é um amontoado de pessoas que, olhando de longe, formam a aparência de uma cidade, a cidade do Deus vivo, a cidade celestial. E em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 5, Efésios, no capítulo 5, o versículo 25 a 27 diz, Efésios 5, 25 a 27. Ele Paulo fala de um mistério. Ele começa a falar que o marido deve amar a mulher. E aí no verso 26 ele diz, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que está dizendo? Paulo está dizendo que Cristo pega estas pedras, ele vai moldar estas pedras, para extrair dela toda mácula, toda ruga,
e apresentar a igreja santa e sem defeito para Deus. Aí você diz assim: César, você deve estar brincando comigo, né? Porque a gente vai numa igreja e a gente vê tanto defeito na igreja, a gente vê defeito na liderança, defeito entre os membros, defeito nas atitudes, nos comportamentos. Se nós fôssemos aplicar certo critério de qualidade nos membros de uma igreja, provavelmente não sobraria ninguém. Agora você vem e diz que o Senhor está olhando para esta igreja que nós estamos enxergando, e Ele está intercedendo por esta igreja que nós percebemos ela cheia de defeito, e que quando vier o arrebatamento, o Senhor vai apresentar para uma igreja ao Senhor sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É este o milagre, é este o mistério. É por isso que é Jesus que edifica e não o homem, porque o homem não encontra valor naquilo que ele próprio trabalha com suas mãos, mas Jesus encontra valor na sua igreja, porque ela é a sua noiva, preparada e ataviada para ser apresentada a si como uma noiva ao cordeiro. Então, Jesus sim, ele cuida do crescimento da igreja. Vamos ver agora a igreja edificada como noiva e esposa. Vamos ver a igreja numa alusão à profecia do tabernáculo de Davi. E vamos falar sobre as testemunhas de Jesus Cristo. A igreja como noiva. Vamos ler Apocalipse, e é muito importante você ler esse texto, Apocalipse 21, com bastante atenção. Vanessa, seja bem-vinda. Apocalipse capítulo 21, o versículo 9 e 10. Presta bem atenção nessa leitura. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Presta atenção. O anjo vai chegar a João e vai dizer: João, você quer conhecer a noiva, a esposa do cordeiro? Eu vou mostrar a você. No verso 10 diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, ele diz: eu quero ver a noiva, eu quero ver a esposa do cordeiro. Ele fala: então olha para lá. E quando você olha para lá, você vê a cidade, a nova Jerusalém descendo do céu. Ela é a noiva. Então, quando nós falamos da cidade, as pessoas cantam sobre andar nas ruas de ouro, né? Beber da água da vida. Quando a gente fala da nova Jerusalém, que nós estamos andando na rua de ouro, qual que seria a ideia? Imagine você, hoje não é possível fazer isso, mas até algum tempo atrás, quando a igreja lotava num domingo à noite para adoração, você entrava num templo, tipo assim, um templo de 4.000 pessoas, todos de pé. Imagina 4.000 pessoas todas de pé, o que você vê? Um monte de cabeça, uma do lado da outra. Naquela época era possível. Um monte de cabeça. Vamos supor que você fosse ignorante das coisas de Deus e dissesse assim para Deus: Deus, eu quero andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Aí Deus ia te pegar e falar: ok, vamos lá naquela igreja que tem agora 4.000 pessoas reunidas. Você ia entrar nessa igreja e Deus ia falar: agora anda pisando na cabeça de todo mundo, como se fosse rochas no rio, para você não afundar. Aí você ia pisar na minha cabeça, ia pisar na cabeça do irmão Gandara, ia pisar na cabeça da Dora, ia pisar na cabeça da Vanessa, e você ia saindo pisando na cabeça de todo mundo, porque lembra que
a igreja é o candeeiro de ouro. Então, se a rua é de ouro, é um monte de cabeça, você olhando de cima, todas as cabeças juntadas uma com as outras, igualzinho aquelas ruas de paralelepípedo, e você olharia o topo do candeeiro de ouro, que seria as cabeças de todos os membros, e esta seria a rua da Nova Jerusalém. Entende isso? Que nós somos a cidade, nós somos a pedra viva que forma a cidade. Em Apocalipse, no capítulo 19, voltando algumas páginas, o versículo 7 e 8 diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dada vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Entenda uma coisa, presta atenção, fica bem atento no que eu estou lhe dizendo. As pessoas dizem que à medida que vai chegando a hora do arrebatamento da igreja, se espera um grande avivamento. Ok, mas o que a gente entende por um grande avivamento? Avivamento é um despertar para Deus. Mas se a gente olhar no passado, esses despertar para Deus, ele é um despertar que se volta para missões. Por exemplo, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, houve um grande avivamento. E esse avivamento, houve um despertamento para as missões. E houve o envio de missionários para todas as nações do mundo. Mas a última geração, a geração que está esperando Jesus voltar, ela não vai ter um despertamento para o evangelismo. Por quê? Porque a trombeta está muito perto de tocar e nem vai dar tempo de ganhar mais almas. O avivamento que nós vamos ver é um desperta você que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai esclarecer você. Mas esse avivamento desses últimos dias, o avivamento que nós vamos enxergar, é um avivamento de paixão por Jesus, de amor por Jesus, de amor pela noiva. É um despertamento de cantares de Salomão, quando a sulamita ela fica esperando pela vinda do noivo, e quando ele coloca a mão na fresta da porta, ela se derrete de amor. É esse o avivamento desta última hora, o avivamento que vai preparar a igreja. Note uma coisa, pode não ser esta pandemia que estamos vendo aí. Esta pandemia, ela está tornando a vida na Terra extremamente difícil, concorda? Ela está fechando o comércio, deixando muita gente desempregada. Ela está desestruturando o governo, deixando o governo extremamente endividado. Ela está desestruturando todo o sistema de saúde, o sistema está entrando em colapso e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais sem oxigênio. Ela está levando gente de todas as faixas etárias. Então, está chegando um tempo que você olha para essa terra, para esse planeta, e você diz assim: aqui não é um lugar para a gente ficar. Aqui não é a nossa casa. Agora eu estou entendendo que a Bíblia diz que nós somos peregrinos e estrangeiros. E a gente quer ir embora. Então, enquanto que a humanidade está clamando por uma vacina para curar esta enfermidade, a igreja começa a clamar: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Isso é uma mudança de perspectiva se ela conseguir entender que ela tem que se preparar para o toque da trombeta. E aqui está dizendo que quando a trombeta tocar e esse povo subir aos céus, ele vai estar nessa paixão fervente pelo Senhor. Por isso que Paulo escreve
em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 11, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 2. Olha o cuidado de Paulo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Deixe-me ler de novo. Eu, Paulo, estou com zelo por vocês, um zelo de Deus. Paulo está dizendo, tem um zelo de Deus me consumindo. E ele diz, e este zelo é para preparar você, para você ser apresentada como uma virgem pura a um esposo, que é Cristo. Esta é a mensagem para a última hora, a hora do arrebatamento. Nos prepararmos para encontrar com a esposa, que é Cristo, como uma esposa, ao esposo, que é Cristo. Entenda, a figura das 10 virgens, 5 sem azeite, 5 com azeite. Agora é hora de nos prepararmos e nos enchermos de azeite para esta hora em que seremos arrebatados. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 3, diz, a Nova Jerusalém, por mais estranho que seja, é literalmente formada por seres humanos. Também os anjos fazem parte dessa formação que dá a modelagem de uma cidade. Cada um representando uma pessoa como pedra viva. O mosaico dessa cidade, ela é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus em espírito. Entenda, Efésios, no capítulo de número 2, no final, no versículo 20 a 22, diz, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A soma de todos os crentes, de todas as épocas, juntamente com os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, formarão a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, que desce do céu, a habitação de Deus por toda a eternidade. Agora, eu quero chamar a sua atenção para Atos, capítulo 15, versos 16 e 17. Há um livro que fala sobre isto, o tabernáculo de Davi. Vamos ler esta profecia. Atos, capítulo 15, 16, 17. Atos, capítulo 15, é uma decisão de concílio feito pelos líderes da igreja na igreja primitiva. Eles tinham que tomar uma decisão acerca dos gentios. Os gentios estavam se incorporando à igreja e os judeus diziam que os gentios precisavam circuncidar igualzinho os judeus. Paulo foi veemente e disse que não, os gentios não precisavam circuncidar. A circuncisão de coração, ela não precisava ser feita como era acontecia com os judeus. E aí na decisão conciliar, Tiago levanta a sua voz e diz assim, cumpridas, conferem com isto os gentios. Vamos começar no verso 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Vamos entender o que o Senhor está falando.
Quem participa comigo na Manhã com Deus, todas 5 horas da manhã em ponto, de segunda a sexta, nós falamos sobre a Manhã com Deus seguindo a jornada do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele tem este formato. Aqui fica o Santo dos Santos, aqui fica o lugar santo e aqui fica o átrio. Acontece que o tabernáculo de Moisés, ele só podia ser levantado pela tribo de Levi. E houve um determinado período da história de Israel que o tabernáculo de Moisés, conforme está colocado aqui, ele não foi mais levantado. E aí a Arca da Aliança que ficava neste lugar, a Arca da Aliança, ela ficou desguarnecida. Davi pega a Arca da Aliança e ele constrói um tabernáculo para a Arca da Aliança. E ali, observa, ele tira o Santo dos Santos, aonde está a Arca da Aliança, e constrói um tabernáculo para colocar a Arca da Aliança. Por que que Davi fez isso? Ele não era levita, ele não podia restaurar o tabernáculo de Moisés. Mas como adorador que ele era, ele podia restaurar a parte do tabernáculo onde tinha a Arca da Aliança. Por que que ele podia fazer isso? Porque neste lugar não era oferecido culto a Deus com derramamento de sangue. Neste lugar era oferecido somente o incenso. É por isso que em determinados lugares é dito que o altar de ouro fica no lugar santo. Aqui fica o altar de ouro. Mas em outros lugares diz, na Bíblia, que o altar de ouro fica aqui dentro, como se fosse aqui o altar de ouro. Por quê? O altar de ouro, uma hora ele é apresentado dentro do Santíssimo Lugar e numa outra hora ele é apresentado fora do Santíssimo Lugar. Se nós considerarmos o tabernáculo como Moisés colocou, o altar de ouro fica fora. Mas Davi, ele enxergava dentro. Por quê? Porque era o lugar de adoração. Então Davi, ele instituiu no seu reinado o ministério do louvor, o ministério do canto. Ele levantou mestres no canto. E ele colocou mestres em torno de 24 horas. E eles passavam 24 horas adorando a Deus incessantemente. Aí vem esta palavra e aparece ela agora aqui em Atos capítulo 15, que estava sendo levantado naqueles dias o tabernáculo de Davi. E aí você fala assim, César, por que que o tabernáculo de Davi está sendo associado com a igreja? Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Jesus disse, Deus busca verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e adorem a Deus em verdade. Ok. Vem a pergunta, quem são os adoradores? Vamos entender o mistério. Primeiro lugar, eles são adoradores de Deus, que adoram a Deus em espírito. Aí você pergunta, César, como é que se adora a Deus em espírito? É simples. Em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 em diante, falando sobre o novo nascimento, ele diz que quando nós recebemos a água que retira de nós toda a impureza, toda a iniquidade, e somos purificados, e água representa a palavra de Deus, ou seja, quando ouvimos o Evangelho, é dito que Deus nos dá um novo coração e Ele nos dá um novo espírito. Jesus disse em João capítulo 3 que nós não podemos entrar no reino de Deus se não nascermos de novo. E Ele diz, tem que nascer da água e do espírito.
A função do Espírito Santo, Jesus diz em João capítulo 16, que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí você me pergunta, como é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Mediante a palavra que o homem ouve. Água, nascer da água e nascer do Espírito. O Espírito pega a água, ou seja, o Espírito pega a palavra que foi pregada. Como poderão crer se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Então, a pregação entra no nosso ouvido, o Espírito Santo na nossa mente convence a nós, cada um de nós, do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos leva a crer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor e nós nascemos de novo. Como é que nós adoramos a Deus? Em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque é a verdade que nos regenerou. É a verdade que nos deu nova vida. Então, quem são os verdadeiros adoradores que Deus está procurando? Todo aquele que é nascido de novo. O nascido de novo, ele é um adorador, porque ele tem um novo espírito. E porque ele foi regenerado por meio da verdade. Ele ouviu a verdade. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então estes são os verdadeiros adoradores. Agora, dentro da igreja, nós encontramos madeira, feno e palha, ou nós encontramos pedras preciosas, prata e ouro. O fato é que nós encontramos pessoas em diferentes níveis espirituais, mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas são adoradoras, porque nasceram de novo, têm o Espírito de Deus habita no espírito humano, e elas foram regeneradas pela verdade. Isto é o tabernáculo de Davi. Em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, Deus diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Portanto, Deus quer habitar com o homem. E quando nós lemos Hebreus capítulo 9, verso 3, diz: Para trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E aí depois lemos em Mateus capítulo 27, verso 51, na crucificação de Jesus: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto e embaixo. Ou seja, foi-nos aberto o caminho para a intimidade com Deus. E aí nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus, capítulo 2, 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por meio de Jesus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Depois, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Entenda, por que nós estamos aqui ensinando o livro do Apocalipse? Este é o quarto módulo. Todos os módulos, nós estamos trabalhando exaustivamente, folheando a Bíblia, mostrando o fundamento da verdade na palavra de Deus. É porque a palavra de Deus precisa
habitar ricamente em nós. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Veja só, deixe-me dar o meu testemunho pessoal nesse particular. Eu tenho um plano de leitura bíblica. Esse plano de leitura bíblica no meu Instagram, ele é dado diariamente uma porção da Bíblia para você ler. Ele tem, se você ler um dia e gastar 15 minutos, todos os dias você vai gastar igual tempo, e em um ano você vai ler a Bíblia toda. Esse plano de leitura bíblica eu criei ele contando o número de linhas que tinha a Bíblia, somei todas as linhas, dividi por 365 dias e calculei o número de linhas que tinha que ler por dia, colocando mais ou menos 5 linhas para que eu pudesse fechar o assunto em cada período de leitura. Esse plano de leitura bíblica, eu me disciplinei e eu já li a Bíblia 10 vezes, seguindo esse plano de leitura bíblica. Eu tenho um áudio Novo Testamento, a Bíblia toda no Novo Testamento gravada, e houve um período que eu tive a oportunidade de ouvir o Novo Testamento. Então eu ouvi 202 vezes o Novo Testamento por áudio, uma vez por semana. Eu iniciava no início da semana em Mateus capítulo 1, e incluía Salmos e Provérbios, e na sexta-feira, entre segunda e quinta-feira, eu ouvia todo o Novo Testamento, mas Salmos, Provérbios e todo o Novo Testamento. Eu ouvia todo o Novo Testamento. Eu ouvi 212 vezes. Isso o Novo Testamento em áudio. O Novo Testamento em inglês eu ouvi 14 vezes. E a leitura mensal da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, Salmos, Provérbios e Cantares, eu li 51 vezes. Por que eu li tanto a Bíblia, afora os estudos que estão anotados no meu caderno? Esse é o caderno de número 45. Todos os meus estudos são padronizados nesse caderno, sendo que os primeiros 10 cadernos tinha era caderno não de 96 folhas, mas de 200 folhas. Os estudos estavam lá. Por causa disso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que buscar encher o nosso coração da palavra de Deus, porque é ela que nos lava, é ela que nos santifica, é ela que nos molda, é ela que nos lapida, é ela que nos transforma pedra bruta na imagem do Filho de Deus, em pedra viva talhada por Deus para ser o tabernáculo de Deus na terra. Por isso nós devemos nos aprofundar nas Escrituras. Por isso que esse estudo profético, ele começa e ele vai detalhando. Observe, nós estamos aqui estudando o primeiro capítulo do Apocalipse. Tivemos 4 horas no primeiro módulo, 4 horas no segundo módulo, 4 horas no terceiro módulo, e já estamos nesse módulo com 3 horas. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 horas de ministração, e ainda não saímos do capítulo 1 do Apocalipse. Nós estamos aprendendo o fundamento, nós estamos aprendendo os personagens. O primeiro apresentado é a igreja, depois falaremos do Deus Trino, depois falaremos de Israel, depois falaremos de Satanás, depois falaremos das nações. As condicionantes necessárias para entendermos esse livro.
a palavra de Deus deve habitar. Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, homens e mulheres adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, apaixonados pelo Cordeiro, e sendo purificado como uma noiva a um noivo que é o Cordeiro, como uma virgem pura, estão sendo preparadas, estão enchendo os seus vasos de azeite, esperando a hora da chamada para subir e partir. Esse é o nosso propósito com todas estas ministrações. E as testemunhas de Jesus. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Falando de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Nós temos que entender que Jesus Cristo, homem, entenda isso. Quando Deus criou Adão, lá no jardim do Éden, ele criou, era o primeiro homem criado. Ele não havia ainda criado a mulher. E ele encontrou o homem só. Ele criou a mulher para ser ajudadora dele. E quando Adão viu a mulher, ele disse: essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E será que o homem vai unir a sua esposa e serão dois uma só carne? Aquele momento que a gente sempre usa para pregar sobre a família, na verdade era um grande mistério, porque aquele homem que vai se unir à sua mulher e serão dois uma só carne, era na verdade o segundo homem, o homem modelo, o homem que é a expressão da imagem de Deus, a expressa imagem de Deus, o filho do homem, que também é o filho de Deus, o filho unigênito de Deus, o verbo que estava com Deus. Ele era Deus, no princípio estava com Deus, era Deus. E ele se esvaziou da sua divindade, e ele se encarnou, e se tornou a semelhança de homem. E quando ele se torna a semelhança de homem, veio ser um grande mistério. O Salmo de número 8, ele diz que é o Filho do homem, para que o Senhor dê atenção a ele, para que o Senhor preste atenção, um homem significante, menor do que os anjos, menor em poder, menor em tamanho, menor em força, débil. Os anjos são seres potentes, seres refulgentes, cheios de luz. Os homens, esses seres maltrapilhos, esses seres pequenos, que diz, olhando para aquilo que foi dito no Antigo Testamento, o vermezinho de Jacó, esse povinho pequeno, este povo, que Deus... Como que Deus chama as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis desse mundo? Ele se une a esse povo em um só espírito. Por isso diz que Jesus, ele se fez homem igual a nós. E ele foi justificado e manifestado na carne. Ele se fez o nosso modelo. E aí, quando ele sobe, recebido na glória, antes de ir para a glória, ele diz: e eu vos darei outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. O Espírito que habita em vós, o Espírito que habita em vós, o mundo não pode o conhecer, porque não o recebeu. Nós o conhecemos porque recebemos. E aí ele diz aos seus discípulos: fique em Jerusalém, porque recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O fato de eu estar falando com você, o fato de você estar me ouvindo, é que o Evangelho saiu lá da cruz, passou pelo Pentecoste, entrou como um fogo no coração dos discípulos,
E eles evangelizaram todos da sua época, e de geração em geração a mensagem chegou até nós. O Senhor tem gente salva em todas as eras, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as nações. Recebereis do alto. E ele nos constituiu suas testemunhas. Por que testemunha? Porque ele, quando o Espírito Santo desceu como um Pentecoste sobre a igreja primitiva, labaredas de fogo, línguas em forma de fogo. Atos capítulo 2, vamos ler a descrição. Atos capítulo 2. Eis que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a carne, a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuída entre eles, língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora sim, a igreja está preparada para ser testemunha. Aí você diz, César, o derramamento do Espírito Santo só veio para a igreja primitiva? Quando lemos Romanos, vamos entender o derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que há um só Deus. Há um só Deus. Mas em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E isso é como um ir de água que vai e volta. O amor do Pai vai ao Filho pelo Espírito Santo. O amor do Pai vai ao Filho pelo Espírito Santo. O amor do Filho vem para o Pai pelo Espírito Santo. E aí aparece a igreja. E esse dique se rompe. E o derramar do Espírito Santo vem sobre a igreja. E aí Jesus disse que o Pai ama o Filho. E o Pai ama a igreja, igual ele ama o Filho. E o Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por isso que Hebreus, capítulo 12, verso 1 diz: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Imagine a quantidade de testemunha, desde a época de Jesus, que tem se unido a nós até os dias de hoje. Todos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então isso é o que acontece com a igreja. O amor do Pai. O Pai ama o Filho. Como é que o Pai ama o Filho? Ele expressa o seu amor ao Filho pelo Espírito Santo. O Filho ama o Pai. Como é que o Filho ama o Pai? Ele expressa o seu amor pelo Espírito Santo. O Pai, porque ele ama o Filho, ele ama a igreja. Como é que ele ama a igreja? Ele derrama o seu amor na igreja, que é o derramar do Espírito Santo. E este mover incessante. Fica uma pergunta: será que nós vamos amar ao Pai e ao Filho na mesma intensidade, para que o nosso amor volte ao Pai e volte ao Filho? Jesus disse: quem muito foi perdoado, muito amou. Quem consegue perceber a grandeza da graça de Deus sobre os seus próprios pecados, consegue perceber o valor dessa graça, e ele diz: eu amo o meu Deus, eu amo o Filho de Deus, eu amo ao Senhor, porque ele me salvou, ele me redimiu, ele me santificou, ele me lavou, ele me tornou uma nova criatura, ele me fez nascer de novo, ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou numa rocha firme, ele me estabeleceu num fundamento onde agora a minha vida ela é edificada.
E assim, nós vamos terminando este módulo. Nós ainda vamos para a parte 4, sobre o corpo de Cristo. Nós precisamos entender o papel da igreja como este extraordinário personagem do Apocalipse. Um personagem amado, que tem um lugar especial no coração de Deus. E eu convido você a estar comigo amanhã, se Deus assim nos permitir, às 20 horas em ponto, para darmos continuidade na parte 4 desse estudo. Foi muito bom ter você comigo, Gandara, Dora, Vanessa, que vocês possam ter sido ricamente edificados por Deus. Quando terminar essa live, marque no aviãozinho todos os seus amigos, encaminhe esse vídeo a eles, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Venham, quem não é ainda meu seguidor, fazer parte dessa grande comunidade com César Azevedo, para que nós possamos tornar essa comunidade relevante no Instagram e fazer com que essa mensagem desperte o povo de Deus, porque é hora de despertar do sono da morte, de estar entre os mortos, para que possa se levantar e Cristo esclarecer. Jesus está voltando e nós somos testemunhas vivas de Jesus. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado em nome de Jesus.